Olá, sejam bem-vindos em mais um Bíblia Todo Dia. Dando continuidade hoje ao livro de Jeremias, hoje é o capítulo 32, 33 e 34. O rei de Judá, chamado Zedequias, havia então prendido o profeta Jeremias. Qual foi o motivo? Porque Jeremias estava falando que Deus entregaria-os nas mãos de Nabucodonosor, nas mãos de Babilônia, e que o próprio Zedequias, o rei de Judá, estaria totalmente entregue à Babilônia, até que o Senhor então o livrasse. Mas o profeta estava falando a verdade, mas isso irritou Zedequias. Ele não queria acreditar naquilo que Deus estava falando através do profeta. Então ele resolve prender Jeremias. Mas, como já falei, era realidade. Isso realmente aconteceria com Judá e toda Israel. Em Jeremias 32, capítulo 32, versículo 22 e 23, está escrito assim: Deste a eles essa terra, que sob juramento prometeste aos seus antepassados, uma terra onde mana leite e mel. Olha que coisa linda. Deus prometeu, Deus deu a eles a terra que mana leite e mel. Está falando de alegria, felicidade, prosperidade, a terra que era deles. Eles vieram e tomaram posse dela, mas não obedeceram, nem seguiram a tua lei. Não fizeram nada daquilo que lhes ordenaste. Então pareceu que eles receberam a promessa, eles tomaram posse, então eles resolveram agora, não precisavam de Deus. Viraram as costas, é a impressão que se dá aqui. Então tudo que Deus falou, eles resolveram não obedecer, toda a ordenança do Senhor. Por isso trouxeste toda essa desgraça, a palavra é, na minha tradução aqui, desgraça sobre eles. Então Deus permitiu que coisas ruins, esse cativeiro babilônico aqui, acontecesse com o seu povo, porque eles resolveram das consequências aí do seu pecado, consequência da idolatria, da mentira, de virar as costas, de não receber mesmo aquilo que Deus estava falando, de não querer, de tampar os ouvidos para aquilo que Deus estava falando. Por causa da desobediência, é bom frisar isso, por causa da deslealdade, infidelidade, como uma esposa que estava traindo o seu esposo. Deus faz essa comparação em alguns versos da Bíblia, porque Ele é o nosso noivo e Ele espera fidelidade da parte da gente, Por causa da desobediência e infidelidade, porque não guardaram a palavra, a ordenança de Deus, as instruções do Senhor, que é para o bem deles, e queimaram incenso a Baal e elevaram altares a outros deuses, e isso chateou, irou, trouxe tristeza ao coração de Jeremias. Imagina o coração de Deus. Em meio a tudo isso, tudo que estava acontecendo, todas as revelações de Deus para o seu povo, através de Jeremias, o que ia acontecer, e as afrontas que Jeremias estava passando, a prisão, Então, em meio a tudo isso, Deus fala com o profeta Jeremias de uma forma muito especial, muito reveladora, muito maravilhosa, para ele comprar agora uma propriedade. Jeremias, compre uma propriedade, a propriedade que é do seu primo, na terra de Benjamim, tome posse dela. Ele então paga o valor devido ao seu primo, assina a escritura, faz tudo certinho, com as testemunhas, e a propriedade então passa a ser do profeta. Depois ele ora a Deus, ele agradece desde lá do tempo que Deus livrou os do cativeiro, os livrou da escravidão, do Egito, das mãos de Faraó. Então ele começa a orar e começa a agradecer a Deus por tudo que Deus tinha feito. Então Jeremias se lembrava. E nós nos lembramos de onde Deus nos tirou, de tudo que Ele fez na nossa vida, Quantas coisas que nós erramos no nosso passado, quantas transgressões, se olhássemos para dentro de nós não acharíamos muita graça. Mas Deus olha para nós com olhos de amor e misericórdia e nos tira do cativeiro e nos dá a libertação que muitas vezes nós nem merecemos. Então ele ora, ele agradece a Deus pelos livramentos, por tudo que Deus havia feito, também caminhando no deserto, tudo que Deus nos livrou e providenciou até então. Então ele agradece por tudo e por mais uma vez o Senhor mostrar a sua fidelidade para com ele, dando a ele essa terra, falando com ele, faça assim, compre, é sua. E ele tomou posse dessa terra. Em meio a tantas situações que ele estava enfrentando ali, a terra então era dele.
E Jeremias 32, no verso 43 e 44, está escrito assim: de novo serão compradas propriedades. Então, quando Deus dá a ele essa terra, era um mistério de Deus, algo que Deus queria falar com Jeremias sobre essa compra, né? Sobre esse presente. Então, olha só, está escrito aqui: de novo serão compradas propriedades nessa terra, da qual vocês dizem assim: é uma terra arrasada, sem homens, sem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônicos. Propriedades serão compradas por prata e escrituras serão assinadas, seladas diante de testemunhas. No território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades dos montes, da Cefelá e do Neguebe também, porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. Então, olha só, algo que Deus estava revelando através dessa atitude, através dessa compra, desse presente. Deus estava falando assim: um dia eu vou restaurar essa terra e novamente ela vai ser populosa, ela vai ter pessoas, vai ter animais, vai ter comércio, isso vai voltar à sua vida normal. As propriedades serão compradas, serão vendidas, escrituras serão assinadas, testemunhas vão testemunhar tudo o que eu vou fazer nessa terra, que outros falam, né, que os babilônicos falam, que está arrasada, que está destruída, que não tem ninguém, que não tem produtividade. Deus está falando da restauração completa dessa terra. No capítulo 33, o profeta Jeremias estava preso ainda, né? Por causa de Zedequias, o rei de Judá, que o prendeu. Fala com Jeremias assim, Deus fala com Jeremias que mesmo naquela situação que ele clamasse ao Senhor. Então você está passando por tudo isso, o meu povo passando por tudo isso, mas clame a mim e eu te mostrarei coisas que você não sabia. Eu te revelarei. Ele está falando de revelações. E só um homem, uma mulher de Deus pode ser sensível à voz do Senhor. Então, olha só que versículo lindo. Jeremias 33:3 diz assim: clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Então Deus está falando conosco hoje, como falou com Jeremias: me clame, me busque e você vai me achar. E eu vou te mostrar, eu vou te responder e vou te mostrar coisas grandes, insondáveis, que você não conhece. Eu vou te mostrar e eu vou fazer, porque eu sou Deus de Israel e eu sou o seu Deus. Deus diz que restauraria. Deus prometeu que curaria toda Judá. Daria a eles também prosperidade e segurança. Deus é a nossa segurança também. Após toda a dor que Babilônia os faria passar, as cidades devastadas novamente seriam reconstruídas. Mais uma promessa do Senhor. E Jeremias 33:11, na parte B, diz assim: deem graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom. E Deus é bom, Deus de fato é maravilhoso. Nosso Deus é bom em todo o tempo. Então, deem graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom. O seu amor é leal, dura para sempre, porque eu mudarei a sorte dessa terra como antigamente, declara o Senhor. Deus precisa mudar a nossa sorte? Deus precisa mudar a sua sorte? As coisas não estão bem? Então Ele pode fazer isso. Deus de Israel é o nosso Deus, é o Senhor dos exércitos e Ele transforma toda a situação. Um novo tempo para Judá. Deus está falando de um novo tempo para Judá, Jerusalém, que cumpriria a promessa feita a todo Israel e ao seu povo. E olha só que interessante, no finalzinho do capítulo 33, Deus fala que eles, o povo de Deus, chamaria o Senhor de o Senhor é a nossa justiça. Então eu quero te falar hoje, o Senhor é a sua justiça, o Senhor é a nossa justiça. O amor e a compaixão de Deus se manifestaria sobre o seu povo. E o amor e a compaixão do nosso Deus tem se manifestado. Se não fosse o Senhor, o nosso Senhor, a nossa justiça, nós não conseguiríamos. Nós nem estaríamos de pé hoje. No capítulo 34, enquanto Nabucodonosor e toda a Babilônia lutava contra Israel, Jeremias dirigia uma palavra a Zedequias, rei de Judá, que ele não morreria à espada naquela batalha toda,
naquela dificuldade, naquela luta toda, ele não morreria à espada, mas teria uma morte de paz e honrosa. Você entende que Deus honra as autoridades? E que Deus também quer nos ensinar aqui que nós devemos honrar as autoridades? Em meio à batalha contra Judá inteira, Deus os lembra de uma coisa bem importante. Deus fala através de Jeremias que havia falado com o seu povo para libertar os escravos hebreus, ou seja, os escravos patriotas. Então eles não deveriam ter para si escravos patriotas, seus irmãos. Mas o que eles fizeram? Eles libertaram em um momento, depois eles novamente escravizaram. E Deus fica muito triste porque mais uma vez foi desobediência. Eles desacataram a ordem do Senhor. Deus fala assim: eu fiz uma aliança com vocês, eu fiz uma aliança com os seus pais, desde que os tirei da terra do Egito, e vocês não cumprem nada. Ou seja, Deus está falando: eu cumpro a minha palavra, eu cumpro a minha palavra, eu não minto, mas vocês não cumprem nada que eu peço e nada que vocês prometem. Deus tem palavras, é uma coisa que a gente não pode esquecer. O nosso Deus é um Deus de palavra e Ele cumpre cada uma delas no seu tempo, no tempo kairos, no tempo melhor, Ele cumpre. Nós é que muitas vezes não temos honra na nossa palavra, não cumprimos. Isso precisa mudar. Nós temos que ser homens e mulheres que honram a palavra de Deus e aquilo que nós proferimos. A verdade sempre tem que estar em nossos lábios e vivenciar na nossa vida, né? Se você tem alguma dúvida sobre os capítulos 32, 33 e 34 de Jeremias, você pode colocar a sua pergunta ou algum comentário logo abaixo do vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo.